Saudações, adeptos do dado! Eu sou Stefinha e este é mais um recomendado falando sobre Old Dragon. Old Dragon. Sempre tem que falar duas vezes. Por que será? Não sei falar. Dessa vez a gente vai falar sobre Senhores da Guerra. Mas o que é os Senhores da Guerra? O que ele faz? O que ele adapta? Basicamente, ele vai tentar te dar a sensação de estar jogando dentro das crônicas saxônicas e das crônicas de Arthur do Bernard Cornwell. Ele não busca ser um livro realista, e assim como as próprias crônicas, os livros do Bernard Cornwell, eles não são realistas, eles são ficção histórica, justamente para dar a sensação de estar jogando num cenário do tipo. E isso, com certeza, ele consegue. Então, basicamente, ele faz uma introdução explicando o que é Bernard Cornwell, como funciona a religião do cenário, e como vão ser as histórias. Afinal de contas, se a gente for jogar nisso, vai ser só humano, ou talvez adicionando alguns elementos fantásticos, anões e elfos, né? Ele dá toda uma passada legal sobre a ambientação em tempos sombrios. Afinal de contas, a gente começa lá pelo século V e vai até o século IX ou X, mais ou menos, naquela passagem da Idade Média. E vai falando sobre a estética de desolação, sobre os tipos de casas e lares que existem ali, a higiene, a aparência, a hierarquia, juramentos de justiça, tratamento, casamento e filhos. Muita coisa mesmo para que você se sinta ali. Inclusive nomes específicos. E eu gosto muito de história, eu gosto muito de estudar história e aprender sobre isso. E eu tenho que avisar que, né, assim como as próprias crônicas escritas pelo Bernard Cornwell, existem vários mitos perpetuados aqui. Certo? São mitos de como era a higiene, de como as pessoas viviam. Mas, ainda assim, não quer dizer que esteja errado. Porque isso aqui busca emular os livros do Bernard Cornwell. A sensação de você estar naquele cenário. Por exemplo, eu tenho que falar sobre isso aqui. Uma parteira botando uma mulher, dando a luz a um filho, deitada. Isso não aconteceria nunca com uma parteira, especialmente da época, porque elas sabem muito bem que essa é uma péssima posição para dar filho. Isso aqui veio muito tempo depois, por causa de um cara que queria assistir o próprio parto, um reizinho aí, um tal de Luiz não sei das quantas. Mas, como eu disse, a ideia não é ter um realismo específico da época, e sim te dar a sensação de estar jogando nesse tipo de cenário. Acho que é a quinta vez que eu repito isso. E isso ele consegue. Ele tem várias tabelas diferentes para dar a sensação do que o seu personagem, da onde ele veio, de como funciona, se ele veio como escravo. Vários tipos de tabelas diferentes para você ter a sensação variada, de não só ser um pé rapado, que é um pé rapado e vai ser sempre um pé rapado lutando numa guerra que não é sua. E falando nisso, tem até duas formas que ele apresenta de ter a aventura, porque, em geral, os dois livros abordam uma pessoa pequena no cenário, que acaba se envolvendo em situações grandiosas, cada vez mais grandiosas. No Crônicas de Arthur é o Derfel Kadar, e no Crônicas Saxônicas é o Uthred, filho de Uthred. Então é meio que acidental e mais ou menos por esforço que eles vão se dando. E por isso tem dois modos de aventuras aqui. Tem o método meritocrático, que você vai seguindo com os personagens, eles lutando nas guerras, conseguindo fama, glória, exércitos, braceletes e afins. E o método participativo, onde os jogadores também controlam, com um certo limite, membros do Conselho do Rei, ou Jarl, ou qualquer tipo de líder da época específico, para decidir um pouco como vão ser as guerras e tal. Então ele consegue impedir que os jogadores fiquem em segundo plano e só entrem quando tem batalha. E que é algo muito interessante, porque raramente se conseguiu fazer um cenário, um RPG específico só sobre guerra, que não tirasse o protagonismo dos jogadores únicos, assim, dos personagens específicos. E aí, vocês vão seguindo, ele vai mostrando, por exemplo, como são as paredes de escudo, que é o método de combate da época, né, ensinados pelos romanos, eles aprenderam na porrada, eles apanharam tanto os romanos, eles aprenderam, porra, vai ser uma boa botar os escudos um junto do outro e não ficar se batendo. A falta de arqueiros e os números de batalhas, não vão ter 10 mil contra 10 mil, vocês vão ter tipo uns 300 contra 1000 e vão se fuder pra conseguir se derrotar essa galera. Tem até um capítulo inteiro só sobre mecânicas de imersão, que fala, por exemplo, sobre os presságios, né, sobre o misticismo, porque é um cenário com uma ficção histórica, então ele tem que ter um grau de realismo. Então, como você solta bolas de fogo nesse cenário? Você solta? Solta. Mas você precisa de algo chamado coincidência aqui. Se o teu druida, né, tem umas classes limitadas de magia que tá tudo explicadinho, bem bonitinho. Então se o teu druida tá numa meio de uma tempestade e ele convoca um raio de Thor e cai um raio na galera, ele vai assim, porra, esse druida é foda, né? Em vez de ter sido só uma causalidade
dos caras levantando um machado de metal lá em cima e tomando um raio na cabeça. E aqui eles especificam os tipos de adaptações de classes e raças, que tem que ter, né? Não tem como você não ter. E raças e etnias, o que é legal, o que é bem divertido. Aí o ladrão batedor, que em vez de ser só ladrão, é um batedor, na verdade. Aí tem os homens de armas, que continuam sendo homens de armas. Aí tem essas especializações de cavaleiro, líder nato, servo do reino e afins. E as classes conjuradoras, que são o druida, que pode virar um bardo, se você quiser. E o padre, que pode também virar um padre guerreiro até. E aí tem o esquema de deixar o seu jogo mais mortal, que é fazendo uma explosão de dados. Que é tipo, você consegue o número máximo de dados, e aí vai rolando cada vez que consegue o número máximo no dado, o que é tenso. Golpes localizados, ferimentos sujos que infeccionam. Todo esse esquema para te dar a impressão que isso realmente é um lugar difícil de sobreviver. E por fim, obviamente tem que ter a parede de escudos, porque sem isso você não tem um ambiente de Bernard Cornwell. E é claro, reviravoltas e combate em massa. Então aqui vai mostrando, porque, sabe, você tá com um personagem ali no meio da parede de escudos, você não tem controle sobre todo o resto da parede de escudos. Então aqui tem mecânicas o suficiente para você indo, pá, estamos vencendo. Aí rola lá uma rolagem super mal, ou então super boa da galera do outro lado. Ele assim, ok, fodeu, o que eu faço agora? Então, cara, se você quiser um ambiente específico de Bernard Cornwell, esse é o livro para isso. A autoria do bonito do Rodolfo Maximiano. Os editores foram o Antônio Pop e o Rafael Beltrame. A direção de arte e projeto gráfico, como sempre, são do Dan Delicioso Ramos. A revisão foi da Ellen Bampi e da Elisa Guimarães. A diagramação foi do Rei do Milho, Igor Moreno. Afinal de contas, nada melhor do que ele diagramar o livro que adapta o Bernard Milho bom. Piadinha interna, se virem. A capa é também do Bruno Balicha, o mesmo que fez a capa do Guia de Raças, que é uma capa muito boa. As ilustrações são dos lindos Rafael Ramos e do Dan Ramos, e a coordenação de projeto é da Flávia Najar. Então tá aqui, devido ao conteúdo ele é tipo uma classificação indicativa para uns 16 anos aí, para não dar problema. Mas se você quiser sangue e sujeira, esse aqui é o jogo para você. Então, é isso aí. Beijo, beijo e falou, falou.